Santo Deus e Pai, nós acabamos de cantar esse que é o desejo do nosso coração, de que reconheçamos o Senhor como Deus a todo momento, a todo instante de nossa vida. Mas por sermos pecadores e vivermos em um mundo de pecado, como Léo bem disse, muitas vezes a nossa natureza carnal, pecaminosa, ela milita, ela luta contra isso. Mas, bom Deus e Pai, que ao nos voltarmos para a Sua Palavra, nós possamos entender que, independente das circunstâncias, o Senhor continua e continuará sendo Deus. O Senhor é bom e continuará sendo bom por toda a eternidade. Nos ajuda, bom Deus e Pai, não somente a crer nisso, mas viver confiando nessa promessa e nessa verdade. Fala ao nosso coração, rogamos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos em mais um sábado à Nova Semente. Essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você já participa conosco aqui há algum tempo, se você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, você sabe que sempre que nos reunimos aqui, nós temos um propósito, que é o de termos uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Que Deus possa continuar falando ao seu coração, ao meu coração, assim como Ele já o fez por meio dos louvores, que Ele possa fazer por meio da palavra. Perguntas. Você já se deparou com alguém que faz muitas perguntas? Será que eu e você somos uma dessas pessoas? Extremamente questionadores e vivemos fazendo perguntas. É interessante quando nós olhamos para as crianças, e eu tenho 2 filhos, o Andrezinho com 11 anos e a Isabela com 4. E se você é pai ou se você tem sobrinhos e você lida com crianças ou esteve próximo delas em algum momento, você vai perceber que existe uma fase na vida das crianças, e alguns especialistas entendem que seja dos 3 aos 5 anos, e essa é a chamada fase dos porquês. E as crianças fazem uma série de perguntas, e a motivação dessas perguntas, elas variam, seja pela curiosidade, seja por conta do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da linguagem, ou também pela construção da idade e, naturalmente, pela busca de informações. E, naturalmente, isso não se restringe somente para as crianças, mas isso se estende para nós, adultos. As perguntas são tidas como essenciais e fundamentais no campo do saber. E os especialistas entendem que as perguntas são a força motriz que impulsiona as pessoas, os seres humanos, para o pensamento reflexivo, para que se adquiram novos conhecimentos. E, naturalmente, as perguntas são cruciais para a aprendizagem individual, para o avanço da ciência, da filosofia, enfim, para que o saber continue se multiplicando. Mário Quintana, um grande poeta brasileiro, como você sabe, tido como o poeta das coisas simples, certa vez ele disse o seguinte: a resposta certa não importa nada. O essencial é que as perguntas estejam certas. Por outro lado, Albert Einstein, o grande físico alemão, disse: o importante não é deixar de fazer perguntas. E quando a gente olha para esses pensamentos, nós vemos o quanto essas pessoas valoravam e valorizavam as perguntas. Voltaire, o pensador e filósofo francês, disse: devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Mas, queridos, quando a gente pensa nessa dinâmica de perguntas, questionamentos, muitas vezes dúvidas, nós já entendemos a importância de fazer perguntas e boas perguntas. Mas eu gostaria que você atentasse para algo. Onde é que eu e você temos buscado as respostas para os questionamentos, para as dúvidas, para as perguntas que eu e você temos? A vida, ela tem uma série de questões, e há grandes perguntas, há grandes questões da vida. Por exemplo, as 3 principais: de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou. Outros filósofos perguntariam: qual é o melhor momento para fazer as coisas, quem é mais importante, qual é a coisa certa a ser feita.
E quando a gente se depara com esses questionamentos, tudo vai depender, as respostas que eu e você daremos para essas questões que são essenciais e fundamentais para a nossa vida. Tudo isso vai depender, consciente ou inconscientemente, daquilo que eu e você chamamos de sistema filosófico. Ou seja, a minha e a sua pressuposição, as minhas e as suas concepções de vida, que tem que ver com a filosofia, o que eu entendo e como eu penso, também tem que ver com a nossa cosmovisão, com as crenças e as percepções que nós temos, o que eu creio e como eu creio. E naturalmente tem que ver com a ética, com as minhas e as suas atitudes e ações, o que eu faço, como eu ajo. De um modo simples, a filosofia forma o nosso pensar. A cosmovisão é como eu e você vemos o mundo através do nosso pensar. E a ética ela resulta no meu comportamento, baseado no meu modo de pensar sobre o mundo. O doutor Carlos Flávio Teixeira, no seu livro Teologia e Filosofia, ele diz o seguinte: a forma como o sujeito entende a vida desenha a imagem que ele vê do mundo, definindo a maneira que ele age nele. Naturalmente, nós não vamos analisar sistema filosófico aqui essa manhã. Esse nem é o propósito, e você sabe claramente, de fazermos isso na casa de Deus. No entanto, o que eu quero salientar é que, dependendo daquilo que eu e você estabelecemos como base, a nossa compreensão e entendimento das coisas ou vai nos aproximar de Deus, ou vai nos conduzir para longe de Deus. Queridos, consciente ou inconscientemente, pensemos nisso ou não, existe um sistema filosófico bíblico cristão e um sistema filosófico extra-bíblico. O grande teólogo anglicano John Stott escreveu um livro falando a respeito disso. E o título do seu livro é Crer também é pensar. O cristão, mais do que nunca, pautado na palavra de Deus, deve ser alguém que pensa e reflete sobre as grandes questões da vida. Dito isso, eu quero refletir com vocês em uma grande pergunta que todos nós fazemos, em especial aqueles que muitas vezes procuram se aproximar de Deus. E essa poderia ser, quem sabe, além das 3 primeiras perguntas: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, a 4ª grande pergunta, o 4º grande questionamento da humanidade. Por que pessoas boas e fiéis que temem e buscam a Deus sofrem? E pessoas que não querem ter relacionamento, comunhão e amizade com Deus? Porque parece que essas pessoas vivem bem, tudo dá certo. E por que parece que essas pessoas só prosperam? Lembra-se do que eu disse? Dependendo da base que estabelecemos, as nossas respostas vão variar, elas vão diferir. De onde eu vim, Gênesis 1, 26 e 27 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou aqui? 1 Coríntios 10, 31 diz que nós fomos criados para a honra e glória de Deus. Para onde eu vou? João 14, de 1 a 3 diz que um dia o Pai volta para nos buscar, para que nós possamos viver na presença dEle por toda a eternidade. Queridos, esse questionamento, por que pessoas boas sofrem? E por que pessoas que não querem ter relacionamento com Deus, pessoas que muitas vezes aos olhos da sociedade são tidas como más, por que essas pessoas prosperam? Esse questionamento perpassa por toda a Bíblia. Várias pessoas, vários escritores questionaram isso. Você se lembra da história de Jó? Capítulo 21, versículos de 7 a 15, Jó questiona isso. Os salmistas questionam isso, Salmo 94, versículos de 3 a 7. Salomão, quando escreve Eclesiastes, no final da sua vida, ele vai fazer esse mesmo questionamento. Capítulos 3, 16 e capítulo 8, 14. O profeta Isaías, em 59, 9 do seu livro, traz esse questionamento. Jeremias o repete no capítulo 12, verso 1 do seu livro. Abacuque, por mais de uma vez no seu livro, vai fazer esse questionamento diante de Deus. E Malaquias vai ecoar, vai reverberar o mesmo questionamento. E eu quero ir a um outro salmista que fez esse questionamento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o capítulo 73. Livro dos Salmos, capítulo 73. Enquanto você abre sua Bíblia, eu gosto muito de uma citação de Neemias, capítulo 8, versos 7 e 8. Diz que ali alguns levitas se reuniram sob o comando do rei, e aqueles levitas tinham como incumbência
ler o livro da lei, interpretar e explicar o livro da lei, a fim de que o povo de Deus entendesse. E é baseado nisso que eu convido você a ir ao livro dos Salmos, capítulo 73. Como você bem sabe, o livro dos Salmos é o antigo inário do povo de Israel. Ele possui 150 capítulos. E dos 1.189 capítulos que a Bíblia tem, 12,62% da Bíblia estão única e exclusivamente registrados nos Salmos. Isso pode dar para mim e para você, naturalmente, uma reflexão da importância desse livro e do que é registrado aqui. Nós vamos ler os versículos e vamos comentando brevemente, fazendo algumas considerações. Quero ler com vocês então capítulo 73, versículo de número 1 até o verso 3. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro do Salmo 73. Primeira consideração que precisamos fazer: quem foi Asaf? Asaf é autor de 12 dos Salmos. Asaf é autor do Salmo 50 e dos Salmos capítulo 73 até 83. A Bíblia vai dizer para nós, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 6, que Asaf tinha sido escolhido como um dos líderes do canto por Davi, um dos regentes do louvor na casa de Deus, no templo. É como se nós comparássemos e fizéssemos uma comparação, seria como que o Léo aqui, o nosso ministro de louvor. Davi também ele era um profeta, segundo Coríntios 29:30, 1 Samuel 9:9 vai dizer isso. E naturalmente, quando nos voltamos para o livro dos Salmos, capítulo 73 e os outros salmos que ele escreveu, nós entendemos que Asaf era um escritor. Queridos, o interessante é que os levitas eram homens que foram incumbidos, designados para trabalhar com o sacerdócio. Existiam os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os levitas. E os levitas, eles eram supervisionados pelos sacerdotes. Números capítulo 8, de 6 a 26, deixa isso bem claro para nós. Uma coisa importante, quando olhamos para essa divisão, nós entendemos que todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. 1 Coríntios 23:2 vai dizer que em determinado momento haviam 38 mil levitas. Se você for para o primeiro livro das Crônicas, capítulos 23 a 27, você vai perceber que levita, diferente do que pensamos, que era alguém responsável por conduzir a música e o louvor, os levitas tinham várias atribuições. Eles oficiavam no templo, eles eram oficiais e juízes, porteiros, cantores, instrumentistas, tesoureiros e administradores. Mas há um detalhe importante. Embora fossem homens que trabalhassem muito, o texto bíblico em Números 18, de 20 a 24, diz que os levitas não tinham herança. Eu gostaria que você guardasse essa informação no seu coração. Os levitas não tinham herança. Deuteronômio 10, 8 e 9 vai dizer que Deus era a herança dos levitas. Queridos, como eu e você podemos ver, Asaf era um homem de muitos talentos. Trabalhava com Deus e para Deus. Contudo, isso não isentou o Asaf das tentações e ciladas do inimigo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz que o inimigo anda em derredor como um leão, rugindo, procurando quem possa o quê? Devorar. Eu olho para a vida de Asaf e fico pensando, um homem chamado por Deus para trabalhar na causa de Deus, tão dedicado a Deus. Se Asaf quase escorregou da fé, será que isso não pode acontecer comigo nos dias de hoje? Pense e reflita um pouquinho na sua vida, será que isso também não pode acontecer com você? Naturalmente, queridos, infelizmente, nós podemos estar sujeitos à mesma situação que Asaf teve que enfrentar. Eu e você podemos enfrentar. Versículo 1, Asaf começa dizendo algo lógico, é como se fosse a conclusão do Salmo. Asaf vai dizer que Deus é bom, e se você for ler depois o versículo 28, você vai perceber que todo o Salmo está embutido dentro dessas margens, dessa moldura. Deus é bom. E Asaf tinha de fato razão disso, porque você se lembra quando Jesus encontra o jovem rico, Marcos 10, 28? Jesus disse para o jovem rico, você tem razão, Deus é bom. E essa era uma certeza para Asaf, e deve ser uma certeza para nós. Como foi dito pelo Léo e como diz a canção, independente da circunstância, seja favorável ou desfavorável, queridos, Deus continua sendo bom. Não muda. Deus continua sendo bom.
O texto bíblico ele completa dizendo que Deus é bom para com os limpos de coração. Limpos de coração, de acordo com a Bíblia, são aqueles que procuram fazer a sua vontade. O salmista, no Salmo 15, verso 2, diz que os limpos de coração têm como característica e justiça diante de Deus. Miqueias 6,8 vai dizer que os homens de coração limpo são aqueles que são justos, misericordiosos e procuram andar com humildade diante de Deus. Já no Novo Testamento, lá em Filipenses 3, de 13 a 15, Paulo vai dizer que os homens puros de coração são homens e mulheres submissos a Deus. No entanto, mesmo tendo essas características na sua vida, o versículo 2 revela para nós que a fé de Asaf em determinado momento titubeou e ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. E queridos, esse versículo revela para nós que o conhecimento cognitivo de Deus, uma mera aceitação de que Deus existe, não é tudo. A fé, de acordo com esse texto, não é conceito, a fé é prática. A fé é a entrega de uma vida de modo total e irrestrito a Deus. E embora Asaf conhecesse a Deus, cantasse sobre Deus, escrevesse sobre Deus, Asaf diz: chegou um momento na minha vida em que eu quase abandonei a fé, eu quase me afastei de Deus. Eu quase perdi a minha fé. Precisamos entender, queridos, que a fé deixa de ser fé quando se torna apenas um conceito. Ela precisa descer da mente, mas também chegar ao coração. No versículo 3, Asaf, ele mostra um motivo, porque quase ele abandonou a Deus. E ele vai dizer: pois eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf desvia o seu olhar de Cristo e começa a olhar para as pessoas ao seu redor. Ele começa a contemplar os orgulhosos, os prósperos. Ele começa a contemplar os perversos e vê que tudo vai bem na vida dessas pessoas. E ele começa a invejar essas pessoas. Patriarcas e Profetas, na página 412, diz: a inveja é filha do orgulho, e se alimentada no coração, determinará o ódio, finalmente a vingança e o assassínio. Você percebe quão perigosa é a inveja? Testemunhos Seletos, na página 19, vai dizer que foi a inveja que fez com que Lúcifer quisesse ter e ocupar o lugar de Cristo nos céus. Foi por conta disso, por querer ser o primeiro no céu, que ele se rebelou contra o governo de Deus, e depois, por invejar os nossos primeiros pais, ele os tentou e os conduziu ao pecado, arruinando assim não só a vida de Adão e Eva, mas de toda a humanidade. Queridos, reflitamos. A inveja é o pecado de quem perdeu o foco do céu e fixou os seus olhos aqui na terra. Você já ouviu a história da grama mais verde, que a grama do vizinho é mais verde? Nós precisamos entender que toda comparação é uma confissão de que nós nos esquecemos o quanto já fomos abençoados por Deus. E quando a gente desvia o olhar do que Deus nos concede e começa a comparar, isso pode trazer problemas para a nossa vida. Asaf passou a valorizar mais as coisas terrenas do que o favor divino. Asaf não seguiu o conselho de Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Amada igreja, esse salmo nos ensina que o problema que Asaf enfrentou não eram as dúvidas, não era o questionamento, mas é onde ele estava buscando as respostas. Volte para o texto, versículo 4, por gentileza. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Verso 6. Por isso o orgulho deles serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade e da sua mente transbordam maquinações. Aqui Asaf começa a apresentar para nós que tipo de vida tinham aquelas pessoas que infelizmente Asaf começou a invejar. Verso 4 nos diz que essas pessoas eram arrogantes, orgulhosas e que eles tinham uma vida aparentemente sem preocupação, sem nenhum tipo de tormento. A saúde deles tinha problema? Não tinha. A saúde emocional deles apresentava algum problema? Não apresentava. A vida deles era uma maravilha. Eles pareciam sempre fortes. E Asaf olha para a vida dele, para a vida de outras pessoas que ele conhecia, que temiam a Deus e que passavam por dificuldades. Asaf começa a dizer: Senhor, mas o que está acontecendo de errado?
Se eu procuro te servir, por que as lutas, por que as dificuldades vêm? Por que tantas pessoas que te temem sofrem? E por que essas pessoas que aparentemente não querem nada contigo só prosperam? No versículo 5 é como se Asaf dissessem: Senhor, é como se eles fossem super-homens. Eles parecem imortais, eles, diferente de nós, da grande maioria dos que te servem, são homens e mulheres que não se cansam. Eles não têm dificuldades como os demais mortais. No versículo 6 ele vai dizer: por isso o orgulho lhe serve como um colar. Asaf diz: olha, eles não fazem questão nenhuma de esconder que são orgulhosos. E como se eles usassem um colar, eles saem esbanjando e colocando isso aos olhos de todas as pessoas. Além de tudo, Senhor, de serem orgulhosos, eles são violentos. Isso faz parte da vida dele, é como as roupas que eles vestem. Todos batem o olho, sabem e veem. No versículo 7, Asaf vai dizer que essas pessoas, eles parecem ter abundância de tudo. E da mente dessas pessoas só brota um mal. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz que do coração, ou seja, o coração, a mente do homem é enganosa. O próprio Cristo disse que dos nossos pensamentos, se não submissos a eles, vão proceder os maus propósitos. Queridos, foi isso que aconteceu em Gênesis capítulo 6, verso 5. O texto bíblico diz que do momento em que o homem acordava até a hora em que ia dormir, todo o seu pensamento era mau. Muitas vezes a vida sem Deus pode parecer um sucesso, até que se perceba o vazio que existe no centro dela. Infelizmente, Asaf não tinha percebido isso. E ele estava com inveja dessas pessoas que viviam longe de Deus, mas em que tudo não passava de uma mera ilusão. Versículo 8. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá o conhecimento Altíssimo? Terá o Altíssimo conhecimento? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam as suas riquezas. Você percebe aqui, Asaf, ele agora começa a descrever o perfil, as características daquelas pessoas. Versículo 8, eram homens zombadores e escarnecedores. Zombavam de Deus, se orgulhavam da sua maldade, tendo uma atitude totalmente diferente dos que são puros de coração, apresentado no versículo de número 1. No versículo 9 diz que eles eram tão ousados que eles ameaçavam o próprio Deus, e eles viviam espalhando calúnia sobre a terra. No versículo 10, queridos, vendo toda a prosperidade que esses homens tinham, Asaf fica confuso. E ele continua questionando a Deus: Senhor, como é que essas pessoas prosperam tanto e parece que o Senhor não faz nada? E assim como muitas vezes eu e você fazemos, Asaf vira suas costas para Deus. E diz que essas pessoas aqui, que tinham essas características, eram procurados por homens para terem e receberem suas orientações. É por isso que o final do versículo 10 diz: por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Queridos, quando eu leio esse texto, eu vejo que Asaf não viveu em tempos muito diferentes do nosso. Você já parou para refletir na maioria dos influenciadores do nosso país? Me perdoem a expressão, quanto mais baboseira, quanto mais lixo se fala ou se produz, mais aplaudidos e seguidos eles são. Onde é que eu e você temos buscado as nossas respostas? O texto bíblico diz que isso já acontecia no dia de Asaf. Embora essas pessoas tivessem essas condutas, essas características contrárias à orientação de Deus, as pessoas os rodeavam para ter como seus mentores e seus conselheiros, para receber e buscar respostas. No versículo 11 diz que eles zombavam e escarneciam de Deus e viviam perguntando: será que Deus está olhando, Ele sabe de alguma coisa? Será que Deus está percebendo o que está acontecendo? E é interessante que no Salmo 10, no Salmo 14, os salmistas repetem o mesmo questionamento. Sabe, queridos, quando eu estudei e li o Salmo 73, eu me lembrei do escrito de Paulo, lá do ano 66 e 67 da nossa era. Quando ele diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e ele descreve quais seriam as características dos homens antes que Cristo voltasse. É como se Paulo estivesse descrevendo a característica e o jornal do dia de amanhã. Homens avarentos, amantes dos seus prazeres, mais amigos dos seus prazeres que amigos
de Deus, tendo muitas vezes aparência de piedade, vestindo um terno, mas negando o poder do Espírito em sua vida. Assim eram os homens nos dias de Asaf, e assim serão os homens antes que Cristo volte. E eu volto a me perguntar e te perguntar, onde eu e você temos buscado as nossas respostas? E Asaf vai concluir no versículo 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, eles aumentam as suas riquezas. E queridos, aqui que é claro que Asaf, envolvido na situação, no seu questionamento, ele generaliza e superestima a situação. Porque sabemos que nem todos que não querem ter relacionamento, amizade e comunhão com Deus são prósperos e ricos. Com certeza eu e você conhecemos homens e mulheres que não querem saber de Deus, que não querem se relacionar com Deus e que passam por muitos problemas. Mas Asaf estava envolvido naquela situação. O que Asaf não compreendia é que nem toda tranquilidade é sinal de paz, e nem de força, e nem toda força é sinal de saúde espiritual. Mas avancemos a leitura, versículo 13. Certamente foi inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Verso 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Agora avança, por gentileza, versículo 21 e 22. Quando meu coração estava amargurado, no íntimo eu sentia inveja. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era como de um animal, o quê? Irracional. Considerando que o texto bíblico apresenta para mim e para você, dos versículos de 3 a 12, Asaf chega a um questionamento e ele começa a perguntar e pensar consigo, será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que eu não estou procurando ser fiel a Deus, ser leal a Deus à toa? Será que isso não está sendo um tempo perdido? Será que vale a pena realmente andar na contramão do mundo, viver longe do pecado? Será que vale a pena procurar viver Romanos 12:2, não me conformar, não me colocar no molde, nos padrões desse mundo? Será que isso vale a pena? Queridos, entendamos, não é pecado questionar a Deus, pecado é deixar de procurá-lo nas nossas perguntas. Asaf diz no versículo 14 que todas as manhãs ele era castigado por essa pergunta, isso não saía da sua cabeça. Porque os fiéis a Deus sofrem e os ímpios prosperam. Mas há uma coisa interessante no versículo 15, isso daqui é uma resposta para nós. Asaf estava apenas pensando, mas Asaf não saiu compartilhando os seus questionamentos e as suas dúvidas com as pessoas. E ele deixa isso bem claro, dizendo que se ele tivesse feito isso, se ele tivesse externado os seus questionamentos, ele teria sido uma pedra de tropeço na vida das outras pessoas. Se eu e você temos alguns pensamentos, questionamentos que nos afastam de Deus, não compartilhemos isso para as pessoas. Busque orientação, sim, de alguém de sua confiança, busque orientação de Deus e na palavra. Mas não espalhe isso, e Asaf tinha consciência disso. Tiago 3:2 diz que nós temos que tomar cuidado com o que falamos. Nos versos de 8 a 10 ele vai dizer que a língua é um órgão pequeno, mas que usa a ilustração que pode incendiar toda uma floresta. Paulo, quando escreve aos Efésios capítulo 4, verso 29, ele vai dizer, ei Anderson, presta atenção, filho. Você deve falar somente aquilo que vai abençoar e bendizer as pessoas, mas mesmo para falar o que vai abençoar e vai bendizer, você só vai falar conforme a necessidade. Às vezes eu e você até temos razão no que vamos falar, mas será que aquilo é necessário para o momento? Asaf não compartilhou as suas dúvidas diante das pessoas. Os versículos 16 a 21 mostram para nós. E Asaf diz claramente que quando ele tentava entender isso, por que os tementes a Deus, pessoas boas sofrem, porque pessoas que não querem ser amigos de Deus, aparentemente prosperam e vivem felizes. Ele diz que isso era uma tarefa muito difícil para ele. Isso trazia revolta ao seu coração, e ele diz, tentando entender isso, quando eu pensava no íntimo e sentia a inveja deles, versículo 22, eu agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Asaf estava tendo uma atitude asnática diante de Deus, ele agiu como um animal. Asaf quase caiu porque comparou o palco dos outros com os bastidores da sua própria vida.
E queridos, o que será que tem acontecido comigo e com você? Eu volto a perguntar, onde é que eu e você temos buscado as nossas respostas? Leia comigo, por gentileza, o versículo 17. Aqui nós encontramos o ponto da virada na vida de Asaf e nesse salmo. Ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o destino dos ímpios. A resposta para Asaf veio quando ele se colocou no santuário, no templo de Deus, quando ele se colocou na presença de Deus. A mesma coisa, queridos, precisa acontecer comigo e com você. O santuário aqui representa não somente eu e você estarmos aqui na igreja nos dias de culto, mas diariamente, aonde quer que estejamos, nos colocar na presença de Deus. Porque o santuário não é um prédio, é o espaço onde o coração cansado se encontra com Deus. E cansado de tanto questionar, de tanto pensar naquilo. Eu fico pensando que em um dia como os demais, Asaf entra para executar os seus serviços, os seus trabalhos ali no templo. E Asaf mais uma vez se ajoelha e coloca diante de Deus o seu questionamento e diz: Pai, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso ter isso resolvido na minha mente. Eu não quero viver caminhando para longe de Ti, eu quero viver caminhando ao Teu lado. Queridos, quando eu leio esse versículo, sabe o que eu penso? Sabe o que eu entendo? Que o fato de eu e você estarmos dentro dessa igreja hoje, termos os nossos nomes como no cadastro de membros dessa igreja, termos um cargo, uma função, um título de pastor, ou exercermos qualquer atividade aqui, nada disso de fato e verdade implica em uma vida de relacionamento e comunhão com Deus, infelizmente. Talvez assim como disse Paulo, estejamos tendo aparência de piedade, mas negando de fato o poder do Espírito Santo, de que age em nosso viver, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme diz João, capítulo 16, versos de 8 a 9. Permita-me insistir na pergunta. Onde eu e você estamos buscando respostas e solução para os nossos dilemas, para os nossos questionamentos. Queridos, nada muda lá fora até que algo mude aqui dentro, diante de Deus. Que nós nos permitamos ser moldados e transformados por Deus. Asaf entendeu que as verdadeiras dificuldades da vida só vão desaparecer quando estivermos em comunhão com Deus. É no santuário, é na presença de Deus, na quietude da presença dEle, que as minhas dúvidas, as suas dúvidas, as dúvidas de Asaf e de tantos outros, é na presença de Deus que essas dúvidas vão se dissipar, vão sumir. Paulo em Hebreus provavelmente, capítulo 10, versos 24 e 25, ele vai dizer: não deixe de frequentar a adoração, não deixe de frequentar os cultos, ainda mais quando o grande dia se aproxima. Versículos 18 e 19, certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Versículo 20, são como um sonho que vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Asaf conclui que a aparente prosperidade daqueles homens era efêmera, era passageiro. Asaf entende que aqueles homens estavam seguindo pelos seus próprios caminhos, e que na verdade não o caminho de Asaf, mas o caminho daqueles homens era escorregadio. E é por isso que lá em Romanos 1, 28, Paulo, inspirado por Deus, escreveu: por desprezarem o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Queridos, Deus não nos obriga a servi-lo, mas diária e constantemente Ele nos convida a servi-lo. A grande questão: estamos dispostos a fazê-lo? No versículo 20, Asaf entende que a prosperidade dos ímpios é como um sonho. Quem aqui nunca sonhou? Todos nós já sonhamos.
E você sabe como se dá o sonho, por melhor que seja o sonho, ou por pior que ele seja, se seja um sonho ou um pesadelo. Quando o sonho acaba, nós voltamos o quê? À realidade. Se era um sonho bom, poxa, que pena que era um sonho. Se era um pesadelo, ufa, que bom que eu acordei disso. Que bom que era só um pesadelo, que bom que era só um sonho. Asaf compreendeu que a estrada do sucesso sem Deus é escorregadia e ela termina num abismo. Ele percebeu que o que parece estabilidade para o mundo é na verdade um terreno movediço para quem vive sem Deus. E Asaf muda totalmente a sua percepção. Ele permite que Deus mude a sua mente, a forma de encarar as coisas. Versículo 23. Contudo sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois o Senhor me receberá com honra. Senhor, a quem tenho no céu senão a ti? E na terra existe na terra mais desejo além de estar junto de ti, além de estar na tua presença? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvidas perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas, Pai, para mim bom é estar perto de Deus. Eu fiz do Senhor soberano meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Onde eu e você temos buscado respostas. A solução. Há respostas para os meus e seus questionamentos. Queridos, ela está em Deus. Mateus capítulo 1, 23 vai dizer, Ele é Emmanuel, Anderson, Ele é Deus conosco. Estando tudo bem, Ele caminha com você. Estando tudo mal, Ele caminha com você. Você tendo questionamentos, Ele caminha com você. Você não tendo questionamentos, Ele caminha com você. O versículo 24 mostra para mim e para você que Asaf entendeu que ele precisava e devia ser guiado por Deus. Isaías 9,6 diz que nasceria um menino, ele seria chamado Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. O mesmo Isaías em 11,2 diz que sobre Cristo repousaria o Espírito do conselho, em quem eu e você e onde eu e você temos buscado respostas. No fim, Asaf descobriu que o maior milagre não era Deus mudar o mundo, mas era Deus mudar o seu coração. Será que existe alguém aqui nessa manhã que precisa permitir que Deus mude o seu coração? Que Deus mude o meu coração? Que declaração linda do versículo 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. Queridos, o versículo 25 diz que diante das riquezas, belezas e prazeres desse mundo, quando comparados a Deus, tudo isso é nada. A maior recompensa de andar com Deus não é aquilo que Ele nos dá, mas é aquilo que Ele é Deus. Eu com Deus sou multidão. Ele me basta. Ele te basta. No verso 26, aquele que por ora invejou os ímpios e o seu estilo de vida, ele declara diante de Deus: Senhor, a minha saúde pode acabar, o meu coração pode fraquejar, mas o Senhor é a minha fortaleza. E lembra-se do que eu disse para você, que os levitas não tinham herança. Ele olha para Deus e diz: Senhor, eu reconheço e entendo que eu não preciso de nada nesse mundo. Eu tendo o Senhor como primeiro de minha vida, todas as demais coisas me serão acrescentadas. O Senhor é suficiente, o Senhor é tudo o que eu preciso. Que o Espírito Santo de Deus me faça entender e te faça entender que Deus é tudo o que precisamos.
que Deus é tudo aquilo que necessitamos. No verso 27, Asaf compreende que a aparente prosperidade daqueles que não querem se relacionar com Deus nesse mundo vai redundar em perdição, em destruição eterna. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destrói os infiéis. O que Asaf estava dizendo nas entrelinhas é que caminhar com Deus, estar com Deus é vida, mas estar longe de Deus conduz para caminhos de morte. É por isso que lá em Provérbios capítulo 8, onde se trata da sabedoria, versículos 35 e 36, a palavra vai dizer, Deus dizendo para nós nessa manhã, quem me acha, acha a vida. Quem me aborrece, ama a morte. Ele conclui o salmo no versículo 28 dizendo, mas para mim é bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Asaf conclui, queridos, que o melhor da vida que eu e você podemos desfrutar é caminhar ao lado de Jesus Cristo. Caminhar pertinho dele. E eu creio piamente que Tiago, quando escreveu Tiago 4:8, ele tinha plena consciência disso, porque ele disse, Anderson, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Ele vai se achegar a você. Nova semente se achegue a Deus, ele se achegará a vós outros. Asaf fez do eterno o seu refúgio. E ele disse, Senhor, eu vou continuar declarando e proclamando isso para as pessoas. E ele diz, no finalzinho do versículo 28, afinal, bom é estar perto de Deus e da sua bondade. Queridos, na presença de Deus, eu e você recebemos orientação. Na presença de Deus, eu e você recebemos respostas. Na presença de Deus, nós encontramos a solução que tanto precisamos. Com Asaf nós podemos aprender que enquanto os muitos buscam respostas no sucesso, no prazer ou no poder, o convite de Deus hoje é, filho, venha para o santuário, venha para a minha presença. Ao longo de toda a Bíblia ele vai repetir isso. Senhor, eu quero morar na sua casa, Salmo 27:4. Senhor, vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar, Salmo 84:10. Creiamos, queridos, o Evangelho não é uma fuga da realidade, mas ele é o despertar para a única realidade que faz sentido. Deus está conosco e, consequentemente, a sua bondade. E se você entende que essa bondade é fundamental e essencial para a sua vida, eu convido você, junto com todo o ministério de louvor, todos nós cantarmos juntos e declarar que a bondade de Deus é o que faz diferença na nossa vida. E o que nós almejamos e desejamos é que até que Cristo volte, que a bondade de Deus continue nos seguindo e nos transformando, para que em breve vivamos com Ele para todos sempre. Que Deus nos abençoe.